Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. Hoje continuamos nossa série Habitando no Altíssimo, a armadura de Deus. Depois de entender que a intimidade com Deus é o lugar da proteção espiritual, hoje vamos aprender sobre a primeira peça da armadura. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, estais, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. A verdade de Deus, meu irmão, minha irmã, é aquilo que sustenta toda a nossa vida espiritual. A verdade de Deus vai nos manter no esconderijo do Altíssimo. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador. Confesso que muitas vezes, Pai, eu permiti que mentiras, enganos e pensamentos errados influenciassem o meu coração. Por isso te peço perdão, Senhor. Perdoa-me, Pai, em nome de Jesus Cristo. Purifica a minha mente, Espírito Santo de Deus, e alinha a minha vida com a Tua vontade. Eu me entrego novamente a Ti. E eu declaro que desejo viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus no livro de Efésios, ele usa a imagem de um soldado romano. A primeira peça da armadura é o cinto da verdade. Para o soldado romano, o cinto não era apenas um detalhe da roupa. O cinto tinha uma função essencial: segurar toda a armadura no lugar. Sem o cinto, a armadura ficava solta, desorganizada, e o soldado ficava vulnerável. Espiritualmente, isso nos ensina algo muito profundo. A verdade é aquilo que sustenta toda a nossa vida no esconderijo do Altíssimo. Jesus declarou algo poderoso no livro de João, capítulo 8, os versículos 31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Percebe que o Senhor fala, se permanecer na palavra de Deus. Se você e eu, se a gente permanecer na intimidade com o Espírito Santo, verdadeiramente seremos seus discípulos. E eu te pergunto, você é discípulo do Senhor Jesus? E aí, tem como consequência dessa vida de intimidade, dessa vida como discípulo de Jesus Cristo, você vai conhecer a verdade. E logo depois disso, vem a promessa, e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo liberta a nossa mente, liberta o nosso coração, liberta a nossa vida. E é verdade, meus irmãos. Eu tenho 3 anos que eu vivo essa verdade em Cristo Jesus. E o Senhor, Ele nos liberta a cada dia. Para isso, precisamos permanecer no esconderijo do Altíssimo. O problema é que o inimigo trabalha exatamente no campo oposto, no campo da mentira. E desde o princípio era assim. Em Gênesis, quem aparece para Adão e Eva? Satanás, enganando, distorcendo a verdade. E hoje ele continua fazendo isso nas nossas vidas. Com perguntas do tipo, será que Deus realmente disse isso? Será que é assim mesmo? Será que isso é pecado? E assim ele tenta confundir, distorcer e, consequentemente, enfraquecer a nossa fé.
Aí está a importância do cinto da verdade. É por isso que é a primeira peça da armadura. Sem verdade, toda a vida espiritual fica frágil. Mas quando eu e você, quando a gente escolhe habitar na presença de Deus, como diz o Salmo 91, nós começamos a viver uma vida alinhada com a verdade de Cristo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu posso te falar desse lugar porque a intimidade que eu venho construindo com o Espírito Santo de Deus tem me ensinado a discernir o que é verdade e o que é mentira. E assim será na sua vida. Eu agora escrevi um livro, um e-book, também tem audiobook, onde eu ensino um pouco sobre essa vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. E você sabia que o Espírito Santo de Deus, em João 16, verso 13, é chamado de Espírito da Verdade? Isso significa que quanto mais caminhamos com o Espírito Santo, mais a nossa mente é iluminada pela verdade que vem do Pai. E quando a verdade governa o nosso coração, três coisas acontecem, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa mente se fortalece. A palavra de Deus começa a corrigir pensamentos errados. Segundo, a nossa fé se estabiliza. Porque nossa confiança passa a estar baseada no que nosso Senhor disse e não em outras vozes. E terceiro, a vida se alinha com Deus. A verdade não apenas informa, como ela transforma. Permita que a verdade transforme a sua vida e você venha habitar no esconderijo do Altíssimo. Vestir o cinto da verdade significa decidir. Todos os dias eu vou viver segundo a palavra de Deus. Não é segundo a sua opinião, nem a minha. Não é segundo emoções. Não é segundo as pressões do mundo. Mas é segundo aquilo que Deus revela na sua palavra. E quem vive assim, caminha protegido no esconderijo do Altíssimo. Isso é libertador. Isso é maravilhoso. Então, depois de você entender que esse lugar, esse esconderijo é a intimidade com Deus, você precisa compreender e precisa vestir o cinto da verdade. E a verdade está em Cristo. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o Espírito Santo e o próprio Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, te amo, te adoro, meu Senhor da glória. Coloca sobre cada um de nós, Deus, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, o cinto da verdade. Livra-nos, Pai, das mentiras do inimigo, dos enganos de Satanás e dos pensamentos que não vêm de Ti, Senhor. Que a Tua palavra governe a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões. Ó Espírito Santo de Deus, guia-nos em toda a verdade que vem do Pai. Ensina-nos a viver segundo a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha irmã, meu irmão, vista-se do cinto da verdade. Quem vive na palavra, vive protegido. Este foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.